Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de disciplina de investigação, identificação e tratamento de fraudes. Eu sou o professor Rony Deco. Durante nossas aulas, falaremos sobre a aplicabilidade dos métodos de prevenção, detecção e tratamento de fraudes corporativas, técnicas de entrevistas forenses, o comportamento do fraudador, coleta e análise de dados, procedimentos para as investigações de fraudes internas e os limites jurídicos para sua execução. Hoje, falaremos sobre os elementos de combate à fraude nos meios corporativos. Por definição, segundo Eduardo Persson Pardini, fraude é todo ato ou omissão intencional desenhado para enganar, gerando um prejuízo para uma pessoa ou empresa, ou proporcionando um ganho de forma irregular para quem o comete. Não existe uma fórmula para se mensurar o tamanho do ralo que as fraudes corporativas geram em perdas financeiras, tampouco sua representatividade no futuro das empresas que são vítimas dessas fraudes. No atual cenário corporativo, que tem como principal característica a competitividade acirrada em um mercado cada vez mais dinâmico, qualquer deslize pode acabar em desastre. Sempre que entramos em contato com as fraudes corporativas através de notícias veiculadas na mídia ou em nosso círculo profissional, algumas perguntas nos vêm à cabeça. Por exemplo, como a fraude foi feita? Como foi possível burlar os controles internos? Como ninguém da empresa percebeu que uma fraude estava em curso? Na resposta a essas perguntas reside um fato incômodo. Apesar da complexidade que pensamos existir, na maioria das vezes as fraudes são praticadas de maneira simples, visando principalmente a exploração de oportunidades geradas pela falta de controles internos, políticas e mecanismos que mitiguem os riscos nas operações internas, por mais corriqueiras que sejam. Os fraudadores são oportunistas com sensibilidade aguçada na detecção e vulnerabilidades e brechas muitas vezes conhecidas, mas não tratadas adequadamente. Há quem diga que um dos fatores predominantes para o aumento exponencial das fraudes é o uso desenfreado de tecnologia, que, aliado à conectividade oferecida pela internet, cria um ambiente propício para as práticas perniciosas. Por outro lado, o uso racional da tecnologia e inovação é um fator de sucesso para todas as empresas, de qualquer ramo de atividade. Uma empresa não garante sucesso apenas com produtos em evidência, deve estar atenta às tendências do mercado, às exigências dos clientes, à concorrência e às necessidades do público que deseja atingir. A verdade é que, no dia a dia de uma empresa, existe um conjunto de elementos não só tecnológicos, mas também administrativos, gerenciais e sociais que deve ser levado em consideração na elaboração de um plano de políticas robustas de combate às fraudes internas. Vale lembrar que até pouco tempo atrás, estamos falando de 15 anos mais ou menos, o combate às fraudes era feito de forma reativa, ou seja, quando as fraudes eram descobertas, elas já estavam em curso ou já haviam acontecido. Atualmente, os planos de gerenciamento de fraudes são desenvolvidos e implementados para antever, prevenir, coibir e responder de maneira apropriada às práticas fraudulentas. Para que um bom plano de gerenciamento de fraudes corporativas seja desenvolvido, os profissionais envolvidos necessitam ter uma visão clara sobre os potenciais riscos de fraude e má conduta, que podem prejudicar os objetivos da empresa. Por esse motivo, não existe uma fórmula mágica de sucesso. Cada caso é um caso. É necessário um mapeamento exaustivo dos processos e políticas internas já existentes e a realização de testes que possam sinalizar sua efetividade. Além disso, é primordial que desde o seu estabelecimento esse plano tenha revisões periódicas para adequação das políticas nele contidas. Segurança da informação. O uso da segurança da informação é um forte aliado no combate às fraudes. É um elemento de combate que propicia maior controle, rastreamento e monitoramento de todas as operações internas. Garantir o rigor no acesso aos sistemas impede, por exemplo, que um usuário obtenha acesso indevido a informações confidenciais ou aprove solicitações que não são de sua alçada. Registros de acesso, também conhecidos como trilhas de auditoria, garantem a rastreabilidade das ações executadas pelos colaboradores. Sistemas interligados
podem ser programados para apontarem red flags, monitorando e reportando lançamentos e transações anômalas suspeitas quando estão acontecendo. Um red flag não quer dizer que necessariamente uma fraude está em curso, mas o simples fato de chamar a atenção a uma determinada ação ou lançamento efetuado por um colaborador, além de prevenir uma fraude, expor vulnerabilidades e fraquezas nos controles internos, permitem que esses controles sejam melhorados de maneira contínua. Plano de gerenciamento de fraudes. Um bom plano de gerenciamento de fraudes reúne 3 características distintas: prevenção, detecção e resposta a incidentes de fraude. Prevenção ocorre quando, através do estabelecimento de controles e políticas internas desenhados para minimizar, expor e identificar potenciais riscos de fraude e má condutas antes que aconteçam. O estabelecimento de um código de conduta e o oferecimento de treinamentos, palestras e workshops voltados à compliance e governança que reforcem atitudes éticas e de integridade também são imperativos para a mudança da atitude dos colaboradores. Uma empresa é refém de sua cultura. Se a cultura, através das atitudes demonstradas no dia a dia, é fraca, fatalmente a exposição dessa empresa a fraudes é maior. Por esse motivo, a flexibilidade para todos os atos de fraudes, por menores ou acidentais que sejam, é inadmissível. Detecção. Os hotlines ou canais de denúncia são ferramentas importantes no combate às fraudes internas. Eles propiciam uma linha direta com sigilo que deve ser garantido para que os colaboradores reportem situações que destoam dos padrões estabelecidos de conduta e ética. A auditoria interna também desempenha um papel importante nesse quesito. Auditorias contínuas em operações-chave podem detectar padrões anômalos e fraquezas em controles que devem ser revistos. Resposta a incidente de fraude. É necessário que a empresa possua processos internos, procedimentos e protocolos de investigação que garantam a remediação imediata da fraude para fechar o ralo existente ou vulnerabilidade detectada. Vale lembrar que os protocolos devem ser abrangentes, cobrindo desde a detecção da demanda, se a resposta deve ser dada por um time interno ou se é necessário a contratação de especialistas terceiros, por exemplo. A efetivação de um job rotation do colaborador suspeito para apuração de responsabilidades. As penalidades a serem aplicadas devem ser claras a todos os colaboradores. É primordial deixar de lado a cultura de apenas apagar incêndios. O planejamento prévio sempre permite ações mais assertivas e, acima de tudo, o seu controle. Importante. Um fator-chave de sucesso na elaboração de um plano de gerenciamento de fraudes internas é a capacidade de adaptação desse plano às constantes mudanças e regulamentações do mercado. Ele deve ser algo vivo, sempre revisitado e modificado para atender de maneira assertiva todo o dinamismo existente nas operações das empresas. Lembre-se sempre que, onde existe uma oportunidade de ganhar dinheiro, existe um fraudador planejando e executando uma fraude. Fique atento. Chegamos ao fim da primeira aula. Aproveite os materiais direcionados à leitura com o conteúdo mais abrangente sobre o tema da aula. Nos vemos novamente na aula 2 com o tema Os tipos de fraudadores e suas fraudes. Até lá!